Qual foi a pior experiência de hóspede que você teve? Alguns amigos da família vieram com seu filho de 30 anos sem avisar, tiraram uma soneca no nosso sofá e nos fizeram desligar a televisão porque estava muito alto, e também nos cobrou por lanches que eles trouxeram embora não tenhamos pedido nada. Eu literalmente senti que era eu quem estava visitando. Em vez de perguntar onde está o papel higiênico, eles deixaram o filho limpar a bunda com nossas toalhas de convidados. A amiga da minha ex-mulher teve seu carro quebrado e nosso apartamento ficava bem na rota de ônibus para o trabalho dela. Ela deveria ficar por uma semana enquanto consertava o carro. Depois de 2 meses e muito aviso, arrumamos as malas para ela e as colocamos na porta. Certa vez tivemos uma babá que queria trazer seu próprio cachorro para a semana. Ela nos garantiram que o cão era bem comportado e treinado em casa. Esta era uma babá muito próxima da família e sua casa é agradável e limpa. Então acreditamos nela. Após uma semana cheguei em casa e encontrei todos os tapetes da nossa casa destruídos. A casa cheirava mal quando entramos e imediatamente encontrei manchas molhadas no tapete da nossa sala. Levantei e tinha mais áreas manchadas do que não manchadas. O mesmo com os tapetes da cozinha, corredor, quarto e quarto de hóspedes. Eu estou supondo que este cachorro não fez xixi lá fora uma única vez que estava lá. Era alguém que pagamos para vigiar nossa casa. Eu estava em lua de mel com meu marido e deixamos o pai dele ficar em nossa casa, mas dissemos que ele tinha que sair quando voltássemos. Nós o avisamos quando estávamos a caminho de casa e esperávamos que ele tivesse ido embora. Voltamos e ele tinha ido embora, mas não tinha tirado suas coisas de casa. Além disso, ele destruiu o lugar como um grupo de adolescentes, caixas de pizza vazias e lixo espalhado. Ele voltou e ficou um pouco por perto e me perguntou se eu estava brava com ele. Fiz uma viagem de uma semana pela costa leste quando era mais jovem com meu namorado na época. Viagem de terça a terça. Eu tinha meu amigo hospedado conosco porque ele estava passando por alguns momentos difíceis. Foi cerca de 1 mês e tudo estava indo muito bem. Então decidimos pedir a ele que cuidassem da casa durante a semana, pois tínhamos 3 cães. Nós praticamente dissemos a ele para pegar o carro e fazer qualquer coisa, ter algum tempo sozinhos. Tirar umas pequenas férias do evento muito trágico que aconteceu em sua vida e nós pagaríamos por sua comida, pois ele não tinha um emprego. Apenas pedimos para ele tomar cuidado com os cães. Tenho certeza que você pode ver tristemente onde isso está indo. Bem, decidimos chegar em casa um dia mais cedo e não tenho certeza se foi uma bênção ou sorte ou qualquer outra coisa. Cheguei em casa e notei que o carro que eu havia comprado naquele mês tinha batido de lado em algum tipo de poste amarelo. Então naturalmente estou fumegando. Subo e abro a porta para ver 3 pessoas aleatórias no meu sofá, todos fumando na minha casa alugada. O piso de madeira tinha manchas aleatórias por toda a parte. Algumas cobertas de toalhas e agora havia um portão de bebê para bloquear os cachorrinhos que estavam na cozinha quase gritando em vez de latir com a emoção de nos ver. Imediatamente eu joguei todos para fora antes mesmo de andar mais pela casa e claro, o convidado aproveitou esta oportunidade para sair com as pessoas enquanto eu não estava prestando atenção e correndo em frenesi. Ele deve ter feito uma mala como se ele fosse sair antes de voltarmos de qualquer maneira. Quando digo que a casa foi destruída e que está nojenta, descobrimos que todos os pontos no piso de madeira na sala de estar e da área de entrada estavam secos de xixi de cachorro que não eram limpos e causavam ondulação no chão. Sob as toalhas pela casa havia xixi de cachorro molhado que foi deixado para secar por conta própria. Eu suponho que ele estava tão bravo com os cachorros fazendo xixi na casa, que agora os cachorros foram deixados trancados na cozinha pelo que parecia ser o fim de semana inteiro. Entrando na cozinha, as pilhas e poças de cocô e xixi de cachorro eram abundantes. Eu tinha 2 dobermans de tamanho normal e essas coisas comiam como cavalos. A argamassa na cozinha cheirou a xixi de cachorro por meses. Havia tanto que fluiu junto em uma pilha enorme. Fez um riacho literal de 6 pés de comprimento de mijo de cachorro onde eu acho que o azulejo se inclinava e vazou atrás do fogão e foi absorvido pela maldita parede de gesso atrás do fogão. E a pior parte, um dos dobermans acabou parando na UTI. Eu chorei por horas segurando meus cachorros. A lista de cosméticos não parava de crescer. Mas eu não estava com raiva dos meus pertences e da minha casa geminada, mas sim da total negligência e desrespeito pelos meus animais que depende de mim ou de outros humanos para cuidar deles. Isso me enojou. Eu senti suas personalidades mudarem um pouco em torno de qualquer um que já viesse. Foi de partir o coração. Meus cachorros estavam literalmente dormindo em suas próprias fezes e mijando o fim de semana inteiro no mínimo. Ficou claro que eles não foram atendidos e eu nunca pude fazer outra viagem sem levá-los porque eu tinha medo de que eles fossem negligenciados e eu voltasse para casa apenas para encontrar eles sem vida. Foi de longe a pior experiência de todos os tempos e uma única vez que tive um hóspede e alguém cuidando dos meus animais. Ele deixou alguns de seus pertences e eu joguei tudo que ele deixou fora. Nunca valia a pena tentar fazê-lo pagar por nada porque, bem, ele não tinha um emprego e eu provavelmente teria desmaiado de pura raiva se nos cruzássemos novamente. Um amigo veio e tem um problema conhecido de odor nos pés. Conheço este amigo há mais de 20 anos.
Toda vez que ele vem eu digo para ele tirar as botas do lado de fora e deixá-las na varanda em vez de tirá-las para dentro e deixá-las na porta. Acabei de comprar um freezer novo, do tipo baú grande com tampa dobrável, e ele tirou as botas e as colocou no meu novo freezer vazio. Aparentemente ele fez isso porque viu um post no Facebook sobre como o odor do pé é causado por bactérias e que se você congelar seus sapatos, ele matará todas as bactérias, eliminando assim o problema do odor do pé. Abri meu freezer e quase morri com o cheiro. A melhor parte foi que ele tirou as botas e por cerca de 3 minutos e elas não cheiravam tão mal. Então ele estava em êxtase, mas não por muito tempo. Como todos sabem, você serve uma bebida gelada e em poucos minutos você tem condensação escorrendo pela lateral do seu copo. Bem, suas botas estavam super frias e depois de cerca de 3 ou 4 minutos o vapor de água começou a condensar tudo sobre as botas. Eles estavam encharcados por dentro e por fora e fediam ainda mais. Ele acabou jogando fora naquele dia. Meu irmão Todd é viciado em substâncias e alcoólatra. Antes que mamãe e papai finalmente tivessem o suficiente e conseguissem uma ordem de restrição, ele vagaria pelas ruas e levaria para casa moradores de rua que também estavam pendurados no meio da noite. Uma vez foi essa mulher que usou o nosso banheiro, tomou banho e deixou uma bagunça absoluta, incluindo sua roupa íntima suja no chão do banheiro. Ela também roubou algumas coisas. Nós não sabíamos sobre ela até a manhã em que ela saiu do quarto do meu irmão porque apesar de estar chapada ela estava quieta. E pela primeira vez meu irmão, apesar de estar chapado, lembrou-se do código do alarme, o que era incomum porque ele normalmente esquece. Na maioria das vezes nós o pegamos trazendo mulheres e homens estranhos para casa para dormir em seu quarto porque o alarme tocava e nos acordava. Toda vez meu pai jogava os dois fora e mudava o código da porta da garagem pela noite para que ele não pudesse voltar. Meu agora ex-amigo tomou conta do nosso quarto. Cheguei em casa do trabalho para encontrá-lo em nossa cama com suas meias sujas em nossos travesseiros enquanto ele estava em seu computador. Sentava-se constantemente entre o meu namorado e eu. Comia no sofá ou na nossa cama e deixava migalhas. Se eu tentasse falar com o meu namorado, ele imediatamente me interrompia para dizer alguma coisa. Se íamos sair para qualquer coisa, ele se convidava e pegava as chaves do carro. Ele queria que eu estivesse dirigindo ou meu namorado. Ele também deixava lixo por todo o nosso carro. Dias depois ele trouxe sua namorada, que mais tarde descobrimos que era menor. Ele tinha 19 anos e ela tinha 15. Às vezes acho que a melhor parte do rompimento foi não lidar mais com ele. Eu tinha 23 anos e acabei de assinar um contrato de aluguel para um duplex com minha namorada. Tenho móveis novos e um computador novo. Então meu irmão aparece com um pé quebrado e diz que não pode trabalhar. Então ele fica comigo enquanto isso. Ele age com gratidão e eu tinha um quarto vago que estava usando como escritório. Meu novo computador estava nesse quarto. Ele baixou tanto conteúdo adulto que travou o disco rígido. Eu tive que limpar o disco rígido e reinstalar o Windows. Eu coloquei um bloqueio parental no computador depois disso. Ele finalmente conseguiu um emprego e praticamente gastou todo o seu dinheiro em substâncias. Eu pediria a ele para guardar dinheiro para comida e contas, e ele seria totalmente delirante dizendo que deu $500 na semana passada. Acho que ganhei $100 dele nos 6 meses em que esteve lá. Dias depois ele se ferrou com pílulas e desmaiou e se mijou no meu sofá novo. Então tentou brigar comigo quando eu gritei com ele e disse que ele tinha que pagar para ser limpo. Eu disse a ele para sair naquele momento e foi um pesadelo. Ele me mandava mensagens ameaçadoras dizendo como ia tirar minha vida. Policiais foram chamados e fizeram alguns depoimentos. Eles anotaram as mensagens de texto e não fizeram porcaria na época. 3 meses depois eles o prendem e nossa mãe me liga dizendo que é tudo culpa minha e que preciso retirar as acusações. Escusado será dizer que não estou muito perto da minha família nos dias de hoje. Assim, eu tinha uma cama no escritório que estava totalmente coberta de mijo depois que ele ficou lá. Também encontrei uma mochila cheia de revistas adultas no quarto e algumas dúzias de saquinhos com resíduos de coca. Bem, isso aconteceu há alguns anos. O marido da minha tia-avó veio nos visitar. Lembre-se que ele tinha 80 e poucos anos. Então ele vai ao banheiro para fazer seus negócios. Ele desce e agora ele cheira um pouco, mas todos nós deixamos isso de lado. Então quando ele se senta e depois de um tempo volta a se levantar para sair, você pode ver manchas de merda no sofá. Não só isso. Minha mãe então sobe e encontra o banheiro cheio de merda. Não cheio de merda, mas um monte disso foi pulverizado nas paredes e etc. Até hoje não falamos sobre isso e aquele homem faleceu há cerca de 1 ano. Uma ex-amiga nossa nos ligou e disse que sua casa pegou fogo, então naturalmente oferecemos um lugar para ficar enquanto ela tentava se recuperar, então nós fomos buscá-la, a trouxemos para casa e a arrumamos para passar a noite. No dia seguinte ela pegou o que pôde de seu apartamento e trouxe para nossa casa. Minha esposa lavou todas as roupas dela que por sinal cheiravam do jeito que você esperaria de estar em um incêndio em casa. Infelizmente esse cheiro é muito difícil de sair, então nossa casa cheirava a fogo por um longo tempo enquanto minha esposa lavava as roupas várias vezes.
Eventualmente percebemos que ela não estava tentando colocar sua vida de volta em ordem. Ela também não estava ajudando em nada em nossa casa e nem arrumando suas próprias coisas. Ela aparentemente apenas decidiu que ela ia ficar com a gente, eu acho. Em última análise, ela começou a ser realmente crítica de qualquer coisa que fizéssemos. Tentou começar o drama e geralmente era desagradável estar por perto. Eu não aguentei mais quando voltei um dia para encontrá-la e alguém que nunca tínhamos visto antes fumando em nossa varanda da frente. Não era grande coisa, mas era estranho que ela não nos avisou que estava convidando para entrar em nossa casa. No dia seguinte fui tomar meu Adderall que tinha acabado de encher e notei que faltavam 5 da receita. Ela e seu amigo se serviram dos meus remédios. Depois disso ela anunciou que ia ficar em algum lugar que fosse bem-vinda, e que poderíamos jogar fora as suas roupas e coisas que tínhamos em casa porque ela não queria mais porque cheiravam muito a fumaça. O melhor veio depois que ela se mudou. Lemos uma história sobre o incêndio no jornal sobre a causa do incêndio. Ela o havia causado fumando no deck dos fundos de seu apartamento por descuidadamente não apagar o cigarro. Nós nunca a vimos novamente. Ela tentou fazer contato, mas nós simplesmente desistimos. Ela acabou indo morar com alguns de nossos outros amigos sobre os quais tentamos avisá-los, e acabou quase acidentalmente tirando a vida do cachorro deles por descuido antes de ser expulsa por eles. Quando nosso filho nasceu, minha sogra veio e ficou no nosso sofá por 2 semanas para ajudar. Nas 2 semanas que ela esteve lá, ela não fez nada para ajudar. Pratos, lavanderia, alimentação, nada. E nosso pobre filho teve muita dificuldade para se alimentar naqueles primeiros meses. Não conseguíamos fazê-lo comer bem e não ajudava que minha sogra estivesse lá o tempo todo olhando para nós enquanto o bebê não comia. Depois de 2 semanas meu sogro ia se juntar a nós, então minha sogra assou uma torta para ele. Por isso eu sempre disse que se tivéssemos outro eu ficaria na porta com uma espingarda até o bebê completar 6 meses. Nunca cheguei a passar algum tempo neste apartamento. Eu concordei em alugar um apartamento com minha irmã mais nova em seu caminho para a recuperação do uso de substâncias e todos nós pensamos que ela estava indo bem. Paguei o aluguel e o depósito do primeiro mês, que é o padrão. Ela se mudou uma semana antes porque eu estava trabalhando no turno da noite. Todo o processo começou na segunda-feira. Naquele fim de semana em que me mudei, descobri que meu cartão de débito estava bloqueado porque ela o roubou e tentou sacar dinheiro muitas vezes. Ela não melhorou depois disso, infelizmente. Para todos que estão curiosos, sim, a merda piorou e eu me distanciei ainda mais daquela irmã, especialmente vendo ela quase falecer e nos tratar como merda por chamar médicos. E não, eu não vou dar a mínima muitos pequenos detalhes aqui porque ela ainda é minha irmãzinha, então estou apenas desabafando aqui e nunca mais quero lidar com as besteiras dela novamente. Uma convidada pegou uma dúzia de ovos da minha despensa, cozinhou e serviu para seu filho depois de se recusar a permitir que o garoto comesse um prato que eu cozinhei para eles. Eu morava em uma casa de 2 unidades e nós éramos a unidade dos fundos que se conectava a uma garagem compartilhada. A garagem era usada para nada além de lavanderia e armazenamento, e um inquilino anterior havia deixado um colchão nela que ninguém nunca se preocupou em mover. Um dia eu entro na garagem e quase pulei para fora da minha pele ao ver um homem dormindo no colchão. Eu enlouqueço e fujo de volta para minha unidade bem a tempo de 2 dos meus colegas do voltarem para casa. Eles vão confrontar o cara e voltam para me dizer que ele era amigo do nosso outro companheiro de casa e ele disse que o companheiro de casa lhe disse que ele poderia ficar na garagem, pois ele estava entre locações por alguns dias sem se preocupar em informar o resto de nós. Apesar disso, eu me ofereci para deixar o cara dormir no sofá da minha sala em vez de um colchão esboçado na garagem. Alguns dias se transformaram em algumas semanas e meses. Eu era administradora de nossos serviços públicos e pagamentos de aluguel e exigi que ele participasse das despesas neste momento. Ele concordou, mas eu estava me mudando logo porque terminei um semestre mais cedo. O sofá e o roteador Wi-Fi eram meus e eu os estava deixando para pegar no final do ano como um favor aos meus colegas de casa. Ele me deu algumas centenas de dólares depois que eu saí. Outro companheiro de casa acabou tendo que pagar por esse hóspede porque eu estava prestes a reclamar do meu sofá e roteador se não recebesse meu dinheiro. Um ano depois, o hóspede teve a audácia de me mandar uma mensagem perguntando se poderia me levar para sair na próxima vez que eu viesse à cidade. Que nojo! Eu tinha um amigo que precisava de um lugar para ficar por alguns dias, então meus pais o deixaram ficar em nossa casa. Ele pensou que poderia ficar mais tempo sem nunca mencionar ou falar com meus pais sobre isso. Ele se recusou a encontrar outro lugar para morar ou tentar ganhar dinheiro, então acabou ficando conosco por quase um mês. Ele prendia as pessoas em conversas em que apenas falava sobre si mesmo por 2 horas seguidas. Ele reclamou de nós não termos os alimentos que ele queria. Não parava de falar que ele era um músico incrível e disse que seu plano futuro era ir para Los Angeles apesar de não ter perspectivas de emprego, conexões, um lugar para morar, dinheiro ou qualquer outra coisa válida. Poucas horas depois de ele sair, ele me mandou uma mensagem sobre como ele queria vir no dia seguinte. Ele não é mais permitido em nossa casa.
Eu estava grávida de 7 meses do meu segundo filho. Atingimos um período de severas dificuldades financeiras, como comer macarrão com manteiga em todas as refeições porque era tudo que podíamos pagar. Assegurei-me de que minha filha comia direito, mas não comi. Economizei por 2 meses e comprei um bife de $7 porque estava desejando seriamente carne. Cheguei em casa depois do trabalho para cozinhar aquele bife e minha amiga, que deixamos ficar lá por uma semana porque ela não tinha para onde ir, estava comendo. Ela sabia como éramos pobres. A desculpa dela: é desumano fazer um adulto comer nada além de macarrão com manteiga. Peguei suas roupas, joguei-as para fora e disse-lhe para sair. Então, minha tia paterna veio visitar meu pai, que estava no hospital. Ela desceu do ônibus com o marido, foi vê-lo por 1 hora. Depois ficou em nossa casa por 1 semana e nunca mais foi vê-lo. Ambos não farão nada para ajudar a mim ou a minha mãe. Minha mãe tinha que cuidar de tudo, preparar comida para eles, depois ir visitar meu pai, voltar e cozinhar de novo para eles. Aqueles safados tomaram conta da nossa sala e passavam o dia todo vendo televisão sem interagir com os outros, deixando luzes acesas, ventiladores ligados e portas abertas por onde passassem. Seu marido usou todos os itens do banheiro e poluiu tudo: sabonete, navalha, aparador e até usou minha escova de dentes. Depois de 1 semana de férias gratuitas, eles exigiram que eu os deixasse na rodoviária. Eu estava muito doente naquela época e nós não tínhamos um carro, então tive que deixá-los um por um na estação na minha bicicleta. Eu tive febre de 104 graus Fahrenheit por infecção no estômago e aquele dia foi um inferno para mim. Se eu tivesse um carro naquela época, definitivamente teria que deixá-los em sua casa a 160 quilômetros de distância de graça. Nada comparado com as outras histórias, mas um amigo em comum veio à minha casa e trouxe seus controles de PS4 pouco usados para que todos pudéssemos jogar juntos. Quando ele saiu, ele deixou seus controles de merda e pegou os meus bons. Ele é advogado agora, vai entender. Eu não tive muitas experiências ruins com hóspedes, mas a pior tinha que ser quando ele riu abertamente da minha gagueira. Escusado será dizer que ele não voltou. Meu cunhado precisava de um lugar para ficar após o divórcio e eu e minha esposa estávamos viajando por mais de 6 meses. Ele mudou com sua namorada, acumulou contas, trouxe seu cachorro. Nós odiamos cachorros e dissemos explicitamente que não há cachorro. Ele ignorou completamente um vazamento no telhado e deixou piorar. Quebrou panelas, torneiras e ele e sua namorada tentaram pedir coisas no Alexa, mas não perceberam que eu me protegi disso uma vez que ele adicionou-os ao cesto. Finalmente ele foi embora e nunca mais voltou. Minha colega de quarto começou a sair com um cara que não tinha carro e morava na cidade. Ela iria buscá-lo em sua casa e trazê-lo para a nossa, mas ela nem sempre queria levá-lo para casa na manhã seguinte porque ela teria que trabalhar cedo. Isso rapidamente se transformou em ele ficar em nosso apartamento em tempo integral, apesar dos protestos do meu segundo colega de quarto e de mim. Após cerca de 2 semanas, notei que mais de $100 estavam faltando na minha carteira. Ele e eu éramos os únicos dois em nosso apartamento o dia todo. Minha carteira estava no meu quarto enquanto eu estava assistindo televisão na sala. Ele ficou trancado no quarto dela o dia todo, mas também não consigo ver o corredor que levava a todos os nossos quartos da sala de estar. Então foi fácil descobrir que ele havia se esgueirado pelo corredor e entrado na minha carteira, mas ela se recusou a acreditar em mim. Eu mantive a porta do meu quarto trancada por um tempo e mantive meus objetos de valor dentro até que eu consegui configurar uma câmera. Então eu deixei minha porta destrancada um dia com uma pequena quantia de dinheiro na minha carteira na frente da câmera para atraí-lo. Funcionou como um encanto e eu o peguei na câmera me roubando novamente. Mostrar a eles o vídeo fez minha colega de quarto acreditar em mim, mas ele ainda tentou negar. Ele foi despejado e expulso, mas eu perdi cerca de $150 que nunca mais vi. O palhaço que não iria embora e tornou-se lenda da família. Minha mãe contratou um palhaço para a festa de 2º ou 3º aniversário do meu irmão. Minha mãe cometeu o erro de oferecer a ela uma xícara de café depois que ela terminou de se apresentar e ela pareceu tomar isso como uma deixa para ficar por um tempo. As horas passam, os convidados da festa já se foram e o palhaço ainda está lá bebendo café conversando com minha mãe ainda de maquiagem e roupa completa. Ela acabou ficando o dia inteiro até que minha mãe se cansou e disse que ela tinha que ir porque tinha que preparar o jantar. A prima e o filho dela vieram ficar no nosso apartamento porque o menino precisava de avaliação e tratamento com um psiquiatra. A cidade onde moravam não tinha estrutura para isso, mas a nossa tinha. Ela disse que vão ficar umas 3 semanas e nós dissemos sim, qualquer coisa para ajudar. Eles acabaram ficando por mais de 4 meses. Não colocaram um único centavo para comprar mantimentos. Tomaram banhos que duraram por muito tempo. Deixaram o ar-condicionado ligado, luzes acesas em todos os quartos. Apenas um desperdício ao redor. Na minha família não jantamos. Apenas
apenas um pouco de chá e pão, mas ela e seu filho precisam jantar. Então ela às vezes pegava a comida que eu tinha preparado para o almoço do dia seguinte e dava para o filho dela, que aliás tinha o apetite de um monstro. Então muitas vezes eu corria de manhã para montar as lancheiras e descobria que não havia mais nada. Se não houvesse comida pronta, ela simplesmente pegava o que quisesse da geladeira e preparava. Bife chique que estávamos guardando para o fim de semana. Se foi, ela até deu ao garoto metade do cheesecake de aniversário da minha irmã antes da festa. Tia se divorciando depois de ter traído o marido por anos. Ela vem para ficar na casa de sua irmã, também conhecida como minha mãe. Essa cadela bebeu quase todas as gotas de bebida que tínhamos, deixou a geladeira aberta e arruinou um mês de compras. Caiu da nossa escada e deixou um enorme amassado na parede. Para completar, entrou no carro enquanto estava bêbada. Era tipo 3 da manhã e estávamos todos dormindo. Ela saiu antes que pudéssemos detê-la. Bateu no meu carro e saiu em disparada. Gostou dos relatos? Então deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal para mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.